Olá, você está no canal Voz Conhecer e eu me chamo Gisele Mascarello. Hoje eu trouxe uma proposta de a gente falar a fé segundo a Bíblia. O que será que a Bíblia nos fala sobre essa palavra que para nós é tão pequena, mas tem um sentido, uma profundidade tão grande? Então vamos analisar. Eu fiz aqui uma pequena apresentação. Eu vou ampliar um pouquinho agora só para você conseguir visualizar melhor o slide. Então diz assim, na Bíblia, a fé ela é a nossa fonte, é o centro de toda a nossa vida religiosa. No hebraico, que é assim, digamos, no Antigo Testamento, ele foi predominantemente escrito em hebraico, nós temos duas raízes para essa palavra. Uma vem do Amã, nosso Amém, que tem uma conotação do quê? De solidez, de certeza, é uma verdade. E também uma conotação de confiança, de segurança. Então, eu digo que quando nós lemos a Bíblia, nos dedicamos a isso, nós vamos o quê? Criando essa confiança, essa segurança em Deus, que está conosco, que caminha com a humanidade. E também nós vamos aprendendo a conhecer esse nosso Deus que é tão amoroso, misericordioso, fiel e justo com todas as situações. Mas o que será que digamos, o nosso dicionário diz que é fé? Então, para o dicionário, a fé é uma adesão de forma incondicional a algo que você tem como uma verdade. Você pega uma hipótese, algo que talvez nem tenha-se como provar, mas você torna aquilo uma realidade, uma verdade para você. E é uma verdade tão firme que você não precisa que tenha comprovações científicas. Isso é ter fé. E eu digo isso que a Bíblia, para que você possa começar a compreender a palavra de Deus, a primeira coisa que você precisa é tomar uma decisão. Você vai acreditar ou você não vai acreditar na Bíblia, na palavra de Deus. Mas veja, todo aquele que toma essa decisão de acreditar e começa a estudar, a ler, a conhecer a Bíblia, não existe como não digamos assim, se admirar da beleza que tem ali e toda a verdade lhe é revelada. Isso eu posso te dizer, até aqui no Brasil nós temos um grande exemplo disso, Augusto Cury, né? Que ele era um dos maiores ateus da humanidade, assim que ele diz. E após ele tentar estudar a personalidade de Jesus e começar a estudar a Bíblia, ele se tornou um grande cristão que hoje leva a palavra de Deus. Porque ele disse, é impossível você se aproximar da palavra de Deus, da Bíblia, e você não sentir essa verdade, ou seja, não sentir essa fé, tá certo? Então, as pessoas que às vezes querem questionar a Bíblia, são pessoas que não tomaram essa decisão, a decisão de eu creio, eu tenho fé em que tudo que está na Bíblia é uma verdade, é uma realidade. E isso é ter fé. Vamos lá. E quem será que foi o primeiro homem a ter fé? É o nosso pai da fé, Abraão. Tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre. Abraão, então, é o nosso pai da fé. Por que ele é o pai da fé? Porque Deus escolheu a ele para se revelar à humanidade. E foi através deste Abraão, que era um pagão, que não conhecia Deus, e após ter uma experiência com Deus, ele acreditou. E Deus fez 3 promessas a esse homem, a Abraão. Ele prometeu que daria uma terra a Abraão. E que terra seria essa? A terra de Canaã, a terra prometida, que hoje nós conhecemos como a Terra Santa, Israel. E para nós, essa terra hoje, essa promessa é o céu, é a nossa vida eterna. Deus prometeu mais a Abraão, prometeu uma descendência. Por quê? Porque Abraão já era de idade avançada, ele e Sara, e Deus prometeu que daria filhos, muitos filhos a Abraão. E teve uma terceira promessa que foi de abençoar todas as nações a partir de Abraão. E essa bênção veio até nós através de Jesus, que tem a sua descendência, né, aí, vindo de Abraão.
E olha que interessante, depois que Deus fez essas promessas a Abraão, olha o que a Bíblia nos diz sobre isso. Em Gênesis, no capítulo 15, versículo 6 diz: Abraão acreditou em Javé, Adonai, Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Justiça? Como assim? Olha, sempre que temos fé, sempre que acreditamos nas promessas de Deus, isso nos é creditado, nos dado um crédito mesmo, como justiça. Ou seja, Abraão, porque acreditou em tudo isso, Deus lhe creditou como justiça e disse, porque ele acreditou, ele vai receber todas essas promessas. Porque o nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus que promete e cumpre. A nossa parte é crer, é acreditar, é ter fé. Então Abraão acreditou e lhe foi acreditado por justiça e tudo que Deus prometeu, ele cumpriu. Então, o que é ter fé segundo a Bíblia? Tem um versículo que para mim é o versículo assim que descreve melhor a fé, que vai estar em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, que diz assim: a fé é um modo de já possuir aquilo que se espera e um meio de conhecer realidades que não se vê. Gente, esse versículo é fantástico. Vamos conversar um pouquinho sobre a parte A desse versículo. A fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. Essa criança que está fazendo essa oração talvez tenha um pedido para Deus. E esse é o segredo da oração, é o segredo da fé. Quando nós vamos fazer uma oração com fé, nós temos que pedir, desejar aquilo como se aquilo já fosse uma verdade, como se aquilo a gente já possuísse. Esse é o segredo, é ter fé ao ponto de não duvidar. E isso já tem que acontecer no momento da nossa oração. Então aqui diz, a fé é um modo de possuir aquilo que se espera. É aquele momento que você vai desejar com tantos detalhes, com tanta riqueza, que você vai se alegrar, porque você vai sentir que Deus está dizendo amém, Ele está dizendo sim para o seu pedido. Porque se você tiver fé para isso, lhe será acreditado como justiça. E aquilo que você está pedindo, você vai receber. Isso é ter fé. Vamos ver a segunda parte do versículo. É um meio de conhecer realidades que não se vê. Tudo aquilo que pedimos e estamos em oração, com fé, desejando, sentindo como real, é algo que ainda não estamos vendo, não é uma realidade na nossa vida aqui física. Vamos dar um exemplo. Digamos que você, como mãe, deseja ter um filho. O filho ainda não está nos seus braços, mas no momento da oração, peça com tanta fé, sinta como se aquele bebê estivesse nos seus colos, agradeça a Deus por ter lhe concedido esse dom da maternidade. Se você deseja um carro, você faça essa oração para que você possa comprar, adquirir esse carro, mas se imagine dentro desse carro, dirigindo esse carro, agradeça a Deus pelo dom dele ter lhe concedido o dom suficiente para que você adquira esse carro. Se você precisa de uma cura, no momento da sua oração, faça uma oração com fé e sinta-se assim saudável. O que você faria se você estivesse saudável? Faça isso nesse momento. Isso é ter fé, tá certo? Então, nós podemos na Bíblia encontrar uma lista de pessoas que, por ter fé, conseguiram realizar grandes feitos, né? Aqui em Hebreus, no mesmo capítulo, no capítulo 11, é um capítulo todo dedicado à fé. Por favor, façam a leitura, é muito bonito. O autor vai citar alguns exemplos, né, de pessoas, heróis da fé, que do Antigo Testamento demonstraram fé em Deus. Aqui nós podemos ver Abel, né? Vou até ampliar para que vocês acompanhem. Abel, que Deus aceitou o seu sacrifício, e a palavra diz que ele aceitou, por quê? Porque ele tinha fé. Enoque, ele foi o quê? Arrebatado, ou seja, não passou pela morte, foi arrebatado aos céus, porque a sua fé agradou a Deus.
Noé acreditou no que Deus pediu a ele para que ele construísse uma arca, porque teria um dilúvio, e porque ele acreditou, ele salvou a humanidade. Abraão, que nós acabamos de falar, que em sua fé, por causa da sua fé, por acreditar naquelas promessas que Deus havia feito a ele saiu da sua terra e viveu como um nômade, E por ter acreditado, recebeu seu filho na velhice. Isaac, filho de Abraão, mostrou a sua fé quando passou a sua promessa para os seus descendentes, para os seus filhos, que era Jacó e Esaú. Jacó, acreditando na promessa de Abraão, também abençoou os seus filhos, os seus 12 filhos que iniciaram as 12 tribos de Israel, também com a fé naquela promessa que Abraão recebeu. José, filho de Jacó, que acreditou na promessa de Deus e pensou, não, a nossa terra prometida que Deus prometeu a Abraão, a meu pai Isaac e Jacó, eu sei que é verdade, e pediu que seus ossos fossem levados para lá quando essa terra fosse conquistada, e isso aconteceu. Os pais de Moisés, que porque tiveram fé, esconderam seu filho do faraó, depois colocaram ele no rio. E Moisés, que por essa fé rejeitou ser um príncipe e liderou a libertação do povo de Israel. Raabe, que salvou os espiões israelitas porque acreditou nesse Deus. E temos muitos outros exemplos na Bíblia, que também é citado aqui em Hebreus, mas claro que alguns não puderam estar aqui, como Gideão, Sansão, Davi e muitos outros exemplos de fé. E no Novo Testamento? O que Jesus nos fala sobre essa palavra, a palavra de fé? Jesus diz então, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Por que Jesus diz isso? Nós, quando somos batizados, nós temos a imersão, ou seja, nós morremos com Ele para ressuscitar com Ele. Ele nos promete que sempre aquele que tiver fé, mesmo que passe pela morte física, isso é inevitável, mas aquele que tiver fé vai ressuscitar. Assim como Jesus ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. E veja que aqui Jesus só pede isso, ele só pede para que tenha fé nele, é o único pedido. Não existe assim, vírgula, mas não cometa tal pecado. Não existe nenhum pedido. Os mandamentos estão para nós e devem ser observados e obedecidos, porque eles nos trazem a paz, a alegria. Mas para sermos salvos, nós precisamos ter fé. Bom, vamos seguir a nossa leitura. Versículo 2, que está em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio do quê? Da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras, mas para que ninguém se glorie. Ou seja, nós somos salvos, aquilo que eu tinha dito agora mesmo, nós somos salvos pela nossa fé e não pelas nossas obras. Gisele, então não precisamos ter boas obras? Precisamos ter, porque assim como ele disse, existe a felicidade, a nossa paz, nós vamos conquistar por obedecer a palavra de Deus. E as nossas obras nos serão creditadas lá no reino de Deus. Mas para a nossa salvação, para que ninguém se vanglorie disso, ela vem através da nossa fé. Aqui em Mateus, capítulo 21, versículo 21. Jesus respondeu, eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito com essa figueira, aquela figueira que havia secado na frente dos discípulos, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Olha que interessante aqui, em negrito, se vocês tiverem fé e não duvidarem. É aquilo que eu estava falando no início. Para que você conquiste aquele milagre, conquiste aquela sua oração, você precisa pedir com tanta confiança, como se você já tivesse recebido. E não pode haver dúvida no seu coração.
E isso não é difícil, meu querido. Você precisa colocar energia, colocar devoção, fé, segurança, confiança, acreditar que isso é uma verdade. E aí você vai alcançar o seu milagre. No último versículo, um que eu acho assim é tão bonito e tão importante, uma verdade. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha que versículo importante também no capítulo 11 de Hebreus. Sem fé nós não podemos agradar a Deus, porque como nós vamos agradar a Deus se a única coisa que Ele nos pede, que é acreditar que Ele existe, mesmo sem ver, porque não é possível a nós ver. Existe uma separação nesse mundo. Nós fomos separados desde o pecado de Adão, mas Jesus veio nos resgatar. E após a nossa morte física, sim, vamos ressuscitar e entrar na nossa terra prometida, no nosso céu. E aí sim vamos poder ver. Mas por enquanto, a fé que Deus nos pede é exatamente essa. É crer naquilo que não estamos conseguindo ver, mas que é uma verdade que não tem como não ser sentida, não ser vivida e testemunhada por tantas pessoas como sempre foi e sempre será. Tá certo? Então, se você quer agradar a Deus, demonstre a sua fé. Vamos seguir aqui a nossa leitura. Então, no mundo espiritual, a fé é o que nos guia. A fé é o que vem me guiando desde o meu dia do meu chamado, na verdade a minha vida toda, mas claro, em especial após o meu chamado para evangelizar. Tudo na minha vida tem sido feito, pautado nessa fé, nessa verdade. Assim como existe aquele versículo, né? Eu sei em quem eu depositei a minha fé. E a minha fé só cresce a cada dia e eu espero ser instrumento na vida de vocês para que a fé de todos vocês que estão assistindo esse vídeo também possa ser fortalecido. Esse vídeo em especial foi um pedido que uma paróquia me fez para crismandos, adolescentes que vão passar pela crisma. Eu também tenho os meus adultos que vão estar crismando o mês que vem. Então, essa mesma fé que eu professo é a fé que vocês vão confirmar agora com a crisma, com a confirmação, tá certo? E nós, então, nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Isso é algo importante que tem que estar em nossa mente. Então eu espero que no momento que você vai fazer a sua profissão de fé, a sua confirmação no seu batismo da nossa igreja católica, ou seja, qualquer outra denominação, que você tenha essa fé. E qual é essa fé que vocês, Qual é a nossa fé que vocês vão confirmar e que é a minha fé e de vocês que estão assistindo? A nossa fé é exatamente o nosso creio em Deus, que não é uma oração, mas sim uma confissão de fé. Então, a nossa fé se baseia exatamente nisso aqui. Nós acreditamos no quê? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, e em Jesus Cristo, que é o seu único Filho, o nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele nasceu de uma virgem, Maria. Ele padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu à mansão dos mortos, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, que é todo-poderoso. Ele vai vir julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos nossos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Amém. Tudo isso que eu acabo de professar é a minha verdade, é a minha fé, é no que eu tenho confiança, é no que eu tenho segurança, é o que guia a minha vida e que eu desejo que guie também a sua vida. Bom, esse é o canal Voz Conhecer. Eu espero que essa palavra tenha aquecido o seu coração. Eu espero que você alcance a fé, faça a sua oração com essa certeza, sem duvidar, acreditando, sentindo, agradecendo, louvando a Deus
pelo seu milagre. E não espere para fazer essa oração à noite. Se você tem um pedido, algo que você deseja, faça agora. Termine esse vídeo e faça essa oração com toda a sua emoção, com todo o seu sentimento, com o seu coração e acreditando que é uma verdade. E tudo aquilo que você tiver fé lhe será acreditado como justiça. Paz e bem.